Primeira carta de Pedro, do capítulo 1, a partir do verso 13. Acompanhe a leitura até o verso 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Feche seus olhos novamente. Pai Santo, prepara o nosso coração. Unja-nos com o teu Santo Espírito, para que a tua palavra ela possa fazer diferença, para que possa mudar o nosso modo de ser e nos tornar santos como o Senhor requer de cada um de nós. Obrigado, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as marcas, elas denunciam. Quando você vê um rosto cheio de marcas, cheio de rugas, você diz, aquela pessoa é uma pessoa sofrida. Aquela pessoa deve ter tido uma vida dura, porque as marcas estão no rosto. Quando você vê marcas de queimadura, você olha e diz, aquela pessoa deve ter tido um acidente sério. Olha as cicatrizes. Então, as marcas das cicatrizes demonstram um sofrimento. Mas também, outras marcas chamam a atenção. Quando você vai andando e vê marcas de freadas, né, aquelas marcas de borracha no asfalto, diz, olha, uma pessoa deu uma freada aqui, de repente até aconteceu um acidente. Olha os vidros ali, as marcas mostram um acidente. Quando se chega num lugar e tem marcas de sangue, aquelas marcas diz, aconteceu aqui algo terrível, alguém deve ter morrido, olha as marcas de sangue. Quando a polícia quer descobrir quem é que fez, que cometeu o crime, ela então vai procurando as marcas, e aí coloca aquele pozinho preto para procurar as marcas das digitais. E aí, através dessas marcas, se encontra o culpado e ele é punido. Irmãos, nós estamos falando de marcas porque esse texto aqui, ele fala das marcas do verdadeiro cristão. Ele mostra aqui que o encontro com Cristo deixa marcas, e marcas visíveis em cada um de nós. É impossível encontrar com Cristo sem que esse encontro traga uma mudança, nem que seja para o mal, te fazendo um rebelde. A gente vê o encontro de Herodes e Pilatos, que a Bíblia diz que eles eram inimigos, que no dia que eles se encontraram com Jesus, tiveram um encontro, conversaram com Jesus, a Bíblia diz que naquele mesmo dia eles fizeram as pazes. Eles não se tornaram cristãos, mas o encontro com Jesus promoveu a paz entre eles. Veja que há uma mudança, houve ali então a manifestação das marcas. A gente vê Paulo falando na sua carta escrita aos Gálatas, ele diz, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ou seja, ele sabia que nele estava marcado, que a autoridade espiritual estava nele, o Espírito de Deus estava nele. Ou seja, Cristo entrou na sua vida, deixou as marcas dele, e essas marcas então faziam toda a diferença. Por isso ele diz, por isso, como o texto começa, cingindo o vosso entendimento. Anteriormente, Pedro ele vinha falando a respeito da salvação. Se você analisar um pouco atrás, versículo 9, ele diz, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma.
Então ele vem dizendo que todo o projeto de Deus da nossa vida é nossa salvação, é nos salvar, é salvar a alma. Ele ressaltou então o objetivo divino na nossa regeneração e todo o bem espiritual, garantindo a nós que fomos salvos por Deus, receberemos no final a sua salvação. Agora ele incentiva os crentes a cingirem-se, ou seja, se vestirem ou se revestirem do conhecimento da graça recebida para viver uma vida digna daquele que deu a vida por eles. Meus irmãos, esse texto vai falar de marcas. Marcas que nós devemos demonstrar, deixá-las visíveis. E a primeira marca que nós vimos aqui está onde o texto diz: sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A primeira marca do cristão é a marca da sobriedade. O crente é sóbrio. Tem gente que parece bêbado. Bêbado é assim, né? Bêbado bebe 2, 3 cervejas ali, daqui a pouco fica rico. Aí ele fica o rico. Ou então fica o forte. É magrelo e fraco, mas fica o cara forte, poderoso e quer causar briga com todo mundo. Ele não é sóbrio, ele está mostrando que está fora da realidade. Aquelas pessoas que querem mostrar para os outros que tem mais do que tem. Tem gente que eu conheci uma pessoa que constantemente, quando ia viajar, ela tirava um carro, comprava um carro lá financiado, fazia viagem e depois da viagem ele devolvia, pagava aquelas prestações e que já tinha ali, e devolvia o carro quando ele viajar de novo, e todo mundo comentava: cada vez que ele vem aqui com um carro diferente. Não demorou muito, ele quebrou totalmente. Por quê? Porque aquela experiência, aquela aparência que ele estava demonstrando, não era a sua realidade. Ele não estava vivendo sobriamente. Porque o homem financeiramente sóbrio, ele vive com aquilo que ele tem. Ele não demonstra ter além do que possui. Por quê? Porque ele não tem. Por que vai demonstrar ter o que ele não tem? E aqui, meus irmãos, mostra que o crente, a marca do crente é a sobriedade. O crente sóbrio é aquele que não confia em nenhum mérito pessoal. Já viu aqueles crentes orgulhosos? Que falam da sua igreja como sendo ela um pedaço do céu e que ninguém pode entrar nela porque ela é superior? Crente que menospreza outro crente, que pisa em outras denominações, que maltratam porque se julga superior. Crentes que ao falar de si falam que quase que flutuando numa espiritualidade superior, assim como eram os religiosos da época que Jesus foi tão duros com eles. Então, essas pessoas, elas demonstram não ter sobriedade, porque mostram que são superiores e, de fato, não são. A palavra de Deus, ela nivela todos os homens por baixo. Salmo 14, depois Paulo vai repetir esse salmo e diz: olhando Deus para a terra, ele não viu nenhum justo, nenhum sequer. Ou seja, quando Deus ele nivela o homem, é lá por baixo. Somos todos pecadores, merecemos todos a condenação, diz: não há justo, nenhum sequer. E aí, quando nós conhecemos a Cristo e percebemos a nossa situação, e o Espírito de Deus nos capacita a compreender o quão devedor nós somos, a gente vai ver, não há mérito em mim. Então eu não posso querer mostrar uma superioridade que eu não tenho, eu preciso de algo. Olha, é infantilidade espiritual achar que pode conquistar as coisas espirituais. Tem muita gente que acha que vai conquistar porque fez aquela campanha, vai conquistar porque é uma pessoa diferente, especial. É uma pessoa que doou, imagine aí. A pessoa vai lá e faz um grande sacrifício e doa a sua casa, doa carro. E aí vai orar: Senhor, agora eu quero aquela bênção porque eu doei. Sabe o que Deus diz? Você me doou o quê? Se tudo que tem na terra é meu. Imagina que eu vá à tua casa, meu irmão. E aí chegando lá, eu vejo na sala aquela bela televisão, eu pego ela no braço e diz: olha, eu estou te dando de presente. Eu te dei alguma coisa? Não, está na sua casa, você comprou ela tua. Pois se nós quisermos dar alguma coisa para Deus, o que Deus vai nos dizer? Isso os profetas eles falaram. Deus vai dizer: tudo é meu. O que está no campo é meu. O que está na terra é meu. Tudo que existe é meu. Então por que eu vou achar?
porque eu sou fiel no dízimo que Deus me requereu para o meu treinamento. Como diz lá em Deuteronômio capítulo 14, que nós entregamos o dízimo para aprender a temer ao Senhor. Então eu vou me orgulhar de ser dizimista? Não. É meu dever para o meu aprendizado, mas isso não me acrescenta nada diante de Deus. Fazer sacrifícios, andar de joelhos, fazer jejuns intermináveis. Eu achei interessante que uma criança aqui da igreja chegou para a mãe dela assim: ô mãe, eu jejuei 20 minutos pela senhora. Ela achou muito interessante. Foi a Laurinha que fez um jejum de 20 minutos. Ou seja, será que se nós fizermos sacrifícios, Deus vai querer, ter de nos ajudar ou nos fazer alguma coisa porque nós fizemos sacrifícios? Os nossos sacrifícios todos são imperfeitos. Então Deus vai dizer: o que você fez é imperfeito, para mim não vale. Será que nós chegar para Deus dizendo: Senhor, eu sou frequente à igreja, eu não perco um culto de oração, estudo bíblico, tem culto, eu estou lá. Eu oro todos os dias. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Deus vai dizer: você ainda ora pouco. Ou seja, é um crente lunático, vive no mundo da lua, aquele que acha que ele pode oferecer alguma coisa para Deus. Porque o crente deve ser sóbrio. Ele tem que ser dependente de Cristo. Paulo vai dizer na carta aos Efésios que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo. Ou seja, se Deus te abençoa, não é porque você é fiel, é porque Cristo foi fiel. Se você é salvo, é porque Cristo foi fiel, você não é fiel. Ou seja, o crente entende, como diz aqui, esperai inteiramente na graça. O crente é sóbrio porque ele não acha que tem a oferecer, mas ele sabe que Cristo ofereceu no seu lugar. O crente é sóbrio porque ele espera inteiramente na graça e por isso ele é ousado para chegar diante do Senhor, para requerer os bens baseado na fidelidade de Cristo, sabendo que Deus já ofereceu os bens. Esse crente tem um coração grato. Ele faz o que é correto não por obrigação, mas por gratidão. Ele mantém confiança inabalável em Cristo e sabe que nada poderá arrancar aqueles por quem Cristo deu a sua vida, nada pode arrancá-los da mão do seu Senhor. Por isso, ele pode ter a certeza da salvação, ele depende do Senhor. Esse é um crente sóbrio, essa é a marca do cristão. O cristão verdadeiro, ele é sóbrio porque espera inteiramente na graça. Mas outra marca que o texto nos apresenta é: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. A marca apresentada para nós aqui é a marca da obediência. O crente tem que aprender a obedecer. O problema natural do homem é a rebeldia. Deus disse lá para Adão, os primeiros pais: não coma desse fruto. De repente, se Deus não falasse, tinha tanto fruto, o jardim era tão grande, se Deus não falasse, talvez eles nunca nem chegassem perto da árvore. Mas a rebeldia foi despertada no coração e ele quis experimentar daquele fruto. No decorrer da história nós vimos isso. Deus diz: não faça. O homem vai lá e faz. É interessante quando a gente vê o tratamento, o ensinamento de criança, como é que são assim. Os pais dizem assim: você quer ver uma criança comendo aquela comida? Fala para ele não comer. Porque quando quer que a criança come, come, meu filho. Não quero. Come, quer não. Mas quando a mãe diz assim: ó, não pode comer. O menino vai lá, sobe nos lugares, arruma um jeito, passar o jeito, vai lá e come. Porque essa é a rebeldia natural do coração humano. O homem gosta de desobedecer. Mas o texto diz que a marca do crente é a obediência. Nós lemos o texto de Êxodo, no nosso estudo aqui na vigília da sexta, no qual dizia que nós devemos obedecer por amor. Nós fomos amados. E Deus requer de nós a disposição do nosso coração. Olha, lá em Provérbios 16, verso 32 diz: quem a si mesmo se controla vale mais do que o herói. Meus irmãos, a marca da obediência é o autocontrole. É você aprender a dizer: ó, eu achei esse celular, ele é muito bonito, mas não é meu. Tem um dono. Então eu vou deixar ele carregado, porque o dono vai ligar,
e então eu vou entregá-lo. Mas da natureza, diz, mas eu estava precisando tanto de um celular, eu vou tirar o chip aqui, pronto, eu vou colocar o meu e aí ninguém vai descobrir. Mas se você é um crente, a marca é a obediência. Se você achou algo que não é seu, o que você tem que fazer? É entregar. Se você vê algo que você deseja muito, mas não é teu, o que você tem que fazer? Deixa para lá, não é teu. A marca do crente é a obediência e ela se revela no autocontrole. Porque como o texto de Provérbios 16, 32 mostra que é mais fácil controlar um exército do que controlar a si mesmo. Quando você vê uma pessoa que faz a coisa errada o tempo todo, ela não tem autocontrole. Ela sabe o que deve fazer. Ela aprendeu que fazer aquilo é errado, mas ela continua na prática, porque ela não tem autocontrole. E esse crente, se é crente de verdade, ele precisa de umas lições boas para aprender que ele deve obedecer a Deus. Aparece como fruto do Espírito, o domínio próprio. A ação do Espírito de Deus em nós nos leva a obedecer a Deus. Nos ensina que Deus ele está no centro do nosso coração. É como um trono que está no nosso coração. Quando nós não conhecemos a Cristo, nesse trono quem se assenta somos nós. Então tudo que nós fazemos é para nossa satisfação. Tudo que nós fazemos é para o nosso prazer, é do jeito nosso. Eu faço porque eu quero, eu faço porque eu desejo, eu faço porque assim acabou a minha vida. Mas quando eu me converto, quando o Espírito de Deus converte o meu coração, o Espírito dele agindo em mim faz eu pensar o seguinte: a vontade tem que ser daquele que se assenta no trono. Eu quero, eu desejo, eu sei que dá prazer, mas isso não dá prazer àquele que é Senhor da minha vida. Então eu controlo, o domínio próprio me faz controlar, e eu então não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que Deus quer. Essa é a marca do crente. É interessante que Pedro aprendeu isso. Quem é que está falando de autocontrole? É o Pedro. É o Pedro que quando viu Jesus, estava lá pescando e viu Jesus, o mestre, ele largou tudo, largou os outros da mão lá, com o maior sufoco e pulou dentro d'água. Pedro é aquele que quando vieram os soldados para prender Jesus, ele foi lá e cortou a orelha do Malco. E aí Jesus pegou a orelha e diz, olha, não fere não, porque quem fere com ferro fere, com ferro será ferido. Pedro é aquele que estava lá, Jesus veio andando sobre as águas, e Pedro disse, Senhor, eu quero ir também. Agora o Pedro está dizendo, aprenda a se controlar, não vos amoldeis às suas paixões. As paixões que vocês tinham anteriormente, eram na sua ignorância, não pode mais. Pedro, o incontrolável, agora ensina nesse texto que nós devemos nos controlar, porque ele aprendeu que esse descontrole não combina com a vida de um crente. Ele fala para nós não nos amoldar. Paulo vai dizer também isso no capítulo 12, versículo 2, quando ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conformar é tomar a forma. É a mesma coisa que Pedro fala aqui, não entrar no molde. Então nós somos diferentes. Eu até coloquei na Bíblia aqui, que eu vi um jovem dizendo essa semana, diz, você não é igual a todo mundo. E você não é igual. O mundo vai agir de um jeito, você vai agir diferente. Mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz, mas não você. Você é crente, você é diferente. Você é separado, você é santo de Deus. Então, para obedecer a Deus, é necessário lutar contra a natureza. Porque, como Tiago diz, nós pecamos porque agimos de acordo com a concupiscência do nosso coração. O pecado, ele funciona, ele tem a força porque ele atua em nós para nós querermos satisfazermos aquilo que nós gostamos. Então, com a palavra de Deus, nós aprendemos a dizer não. Eu gosto, eu tenho prazer, mas isso me afasta de Deus. Então, eu me controlo, eu digo não. Essa é a marca da obediência, o autocontrole. Mas o texto diz mais. O texto diz, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Veja que a marca é a marca da identidade cristã. Quando você chega num lugar, a pessoa diz, quem é você? Você pega a identidade, diz, sou aqui. Você mostra a sua identidade. E a identidade cristã, meus irmãos, é a santidade. Porque a gente quer parecer com o nosso pai, não é? Hoje eu estava aqui à frente da igreja, meu filho mandou um videozinho
de uma casa que ele está projetando para ele. Ele não tem terreno, ele não tem nada. E eu digo assim, está igual o pai, que a minha casa que tem no Norte, eu que planejei, projetei toda. Ele diz, está querendo ser igual ao pai. Filho quer ser igual ao pai. O outro está lá passando minoxidil na barba, que é para ficar com barba igual ao pai. Filho quer parecer pai. Isso é natural, isso é bom, isso é gostoso. Nós aí descobrimos o grande privilégio e a grande responsabilidade de fazermos coisas certas para que os nossos filhos tenham um bom referencial. Nós somos filhos de Deus. Deus é santo. Ele não está santo, ele é. E se nós queremos parecer com o nosso Pai, nós temos que ser santos. É a nossa identidade. É aquilo que nos faz diferentes. Quando todo mundo enrola, mata serviço, entrega atestado falso, finge que está doente, o crente não. O crente vai trabalhar doente, o crente vai lá e... Rapaz, mas você vai para casa, pode ir para casa. O próprio patrão diz, esse cara é tão dedicado que eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Mas ele não mente, ele não engana. E diz, esse rapaz é crente de verdade. Porque dizer que é crente, tem muita gente dizendo. Santo, são poucos que querem ser santos. É claro, irmãos, que no sentido de santinho, de que não comete erro nenhum, nenhuma falha, nós estamos longe dessa perfeição. Mas como Paulo fala lá em Filipenses, ele fala primeiro que ele não é santo, que não alcançou a santidade. Mas diz, olha, mas uma coisa faço, deixando as coisas para que trás fico, eu olho para frente. Eu não sou santo, mas eu quero ser santo. E eu não aceito ser imperfeito. Eu quero a perfeição. A marca do crente é esse desejo por ser santo como o Pai é santo. Se Deus é nosso Pai, devemos nos parecer e agir e nos portar como Ele. Ele é santo e nós devemos desejar. Ou você quer parecer com Deus, ou você vai parecer com o outro. Satanás é o pai da mentira. Então quem mente está querendo mostrar a sua identidade. Quem é o teu pai? O que você faz? Na hora de mentir, você mente? Seu pai é o diabo. Porque o crente não vai mentir. O Satanás gosta de todo tipo de perversão, seja na sexualidade ou qualquer outra área. Você está levando uma vida pervertida. Quem é que está sendo seu pai? É Satanás, não é Deus. Por quê? Porque Deus, ele exige santidade. Você não vê nenhum texto bíblico, nenhuma afirmação no qual diz que as pessoas podem viver a sexualidade de acordo com a sua vontade, mas vê lá que o homem se casa com uma mulher e forma uma família. É assim lá desde o Gênesis. O que passa disso é coisa do diabo. Então a marca do cristão é a santidade, é fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E olha como tudo isso é importante. Quando Josué foi entrar na terra prometida, o que Deus disse? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus estava pronto para agir, para abençoar, para fazer grandes coisas para Israel. Mas o que ele manda o povo fazer primeiro? Santificai-vos. Deus, ele quer você santo. Deus, ele quer parecido com ele. Porque não existe mais nada especial para um pai do que o filho que quer ser igual a ele. Outro dia eu fui para o aniversário, tem um ano já, né, Márcio? Eu fui para o aniversário do Vitor, e quando chegou lá eu achei interessante aquilo. O Vitor estava vestido igualmente o Márcio, igualzinho, do tênis, a blusa, a roupa, tudo. Isso é muito bom, Márcio, ver um filho querendo parecer com o pai, tendo prazer, porque tem a maioria dos filhos vão crescendo, já não quer parecer tanto mais assim, mas o filho queria parecer. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se você quer levar uma vida abençoada por Deus, aprenda a buscar santidade. Deus não vai abençoar uma pessoa que quer andar nas trevas, fazendo a coisa de acordo com o pai das trevas. Lá em Nínive, quando Jonas pregou, as pessoas proclamaram um jejum para evitar a destruição. Nós vamos então agir assim, porque o que o profeta disse, que nós não nos arrependermos, Deus então nos destruirá. Depois eles voltaram ao pecado e Deus destruiu aquela cidade. Então, para ministrar no templo, os sacerdotes levitas tinham que se santificar. Para viver a vida com Deus, nós devemos nos santificar. Para mostrar que nós somos crentes de verdade, nós temos que mostrar a marca principal do cristão, a santidade. Mas Pedro ainda acrescenta.
Ele diz, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção julga pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A marca de sabedoria que o texto nos apresenta. Ele é sábio? Como é que eu sei se ele é sábio ou não? Eclesiastes diz, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, 13 e 14. A marca de sabedoria, quer ver se uma pessoa é sábia ou não? Veja se ele teme a Deus. Como Paulo fala a respeito dos filósofos da sua atualidade, de hoje também, é não temer a Deus. É achar que a sua sabedoria é mais do que a sabedoria de Deus. E Paulo diz, a sabedoria desse mundo é loucura. A sabedoria desse mundo afasta de Deus. A gente vê no meio dos filósofos, a maioria deles são ateus, se não a maioria. Por quê? Porque se acham sábios demais. Deus, ele sacrificou o próprio filho dele. Deus, ele sacrificou o seu filho porque ele não tolera pecado. E você vai agir de qualquer jeito? Se apresentar diante dele de qualquer jeito, sem a mínima importância, como se a presença dele não devesse ser levada a sério? Tema diante do Senhor. Quando Deus apareceu ao povo de Israel lá no monte, a presença dele se colocou diante do monte, o monte tremeu, apareceu fumaça, clangor de trombetas, porque Deus estava presente. Foi necessário temer a Deus. As pessoas chegaram, Moisés, olha, fala Deus com você, não fala conosco, se ele falar conosco nós seremos destruídos. Se você de fato tem sabedoria, essa sabedoria deve se revelar no temor ao Senhor. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então, nós devemos aprender a temer aquele que é santo, que é poderoso, que é exigente, porque ele é justo. Deus veria o pecado e não te puniria? O príncipe de Israel foi morto porque quando o povo estava reunido, lá na época ainda no deserto, as mulheres, as prostitutas do povo que estavam ali perto deles, se ofereceram a eles, e um dos príncipes de Israel pegou uma delas e levou para a sua tenda, aos olhos de todos. Veja que Deus estava derramando sobre o povo uma praga por causa do pecado deles. O pecado deles ali naquele momento era da sexualidade, se envolver com outras mulheres, prestar culto a outros deuses. E vem um príncipe, não leva a sério a presença de Deus, traz uma prostituta aos olhos de todos e entra lá por causa da sua posição. E aí então o sacerdote entra naquela tenda com uma lança na mão e atravessa os dois. E ele foi louvado por Deus, abençoado por Deus, porque ele agiu dessa maneira. Esse jovem mostrou que não tinha sabedoria alguma. Ele desonrou a presença de Deus. O pecado dele foi punido com morte. Provérbio 16, 5 diz, é evidente que não ficará impune. Como que alguém quer viver no pecado e quer fugir da impunidade? Tem jeito? Não. Então tem que fugir do pecado. Com certeza, o pecado não ficará impune. Mas o texto diz mais. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Meus irmãos, a marca do crente apresentado aqui é do amor recebido. Quem é amado, ama. Isso a gente vê João dizer, nós amamos por quê? Porque nós fomos amados, porque ele nos amou primeiro. Quando nós somos amados no nosso coração, algo acontece. Eu acabei de preparar o estudo que fala a respeito de Jacó e de Esaú. Jacó foi amado por Deus e a sua vida mostra isso. O desejo pela bênção, o desejo pela primogenitura, mostra como ele queria uma só mulher, mostra como ele queria obedecer a Deus. Quem é amado quer amar. E veja, meus irmãos, que nós estamos aqui tratando do amor transmitido. A marca do amor recebido é o amor transmitido. Olha, quem recebeu o amor terá prazer de amar.
Nós fomos capacitados a amar porque Deus nos amou primeiro. João disse, se dissermos que amamos a Deus e não amamos ao próximo, nós somos mentirosos. Eu acho muito difícil, e é difícil acreditar que uma pessoa que não ama ninguém, que uma pessoa que não tolera outras pessoas, que maltrata, que humilha outras pessoas, é impossível acreditar que essa pessoa seja um crente. Porque uma das marcas do crente é o amor recebido, que se reflete no amor ofertado. Aquele que recebeu o amor, aquele ama. 1 Coríntios 13:3 diz que até se sacrificar, se amar, não vai aproveitar nada se não tiver amor de verdade. Você pode dar a sua própria vida pelo outro, mas se não for motivada pelo amor, tudo isso é inútil. Quem experimentou amor se tornará uma pessoa amorosa. Por isso é que se crê que uma pessoa incapaz de amar é uma pessoa que não experimentou o amor de Deus. Quem recebeu o amor terá prazer de amar outras pessoas. Então revele ao mundo que você é uma pessoa diferente, que você é capaz de ser misericordioso porque você recebeu o amor e a misericórdia do Senhor. As marcas deixadas por Cristo, pelo encontro com Cristo, deve se mostrar diferente na tua vida. Você deve mostrar que é diferente porque as marcas, as cicatrizes desse encontro, elas devem ser reveladas no teu procedimento. Se é verdadeiramente um crente, você vai mostrar isso através das suas marcas. Nós tratamos hoje, meus irmãos, das marcas do verdadeiro cristão. A primeira marca foi a marca da sobriedade. E o crente mostra que é sóbrio quando ele espera somente pela graça. Ele nunca exige nada por si, ele nunca quer nada melhor do que os outros, ele confia que o que ele tem é por graça divina. A segunda marca foi a marca da obediência. Quem obedece a Deus aprendeu a se autocontrolar. O autocontrole é o resultado dessa obediência. Vimos também a marca da identidade cristã, a santidade. O crente é santo, por quê? Porque o nosso Pai é santo. A quarta marca foi a marca da sabedoria. Quem teme a Deus é sábio. Quem não teme, não é sábio. E por fim, nós vimos que a marca do amor recebido é o amor compartilhado, é o amor transmitido. Meus irmãos, que nós tenhamos essas marcas. Que as pessoas que convivem conosco possam dizer, essa pessoa é um cristão. Olha, aquela pessoa é um cristão de verdade. Aquela pessoa ali é diferente. Nós temos que ser diferentes. Igual lá fora todo mundo é. Mas o destino deles também é tudo igual. Você quer ir para onde eles vão? Eu acredito que não. Então seja um cristão e revele essas marcas. É que nós esperamos em Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe, meus irmãos.